Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 30 do livro de Números. Que pontos então podemos dar como destaque para a sua leitura de hoje? Primeiro é que Deus ordenou que os votos feitos por um homem deveriam ser cumpridos. Esse homem não poderia violar a sua palavra. O contexto aqui dá a entender que esses votos eram para se abster de se fazer alguma coisa, ou então talvez se obrigar a fazer uma outra coisa. Porque os votos que eles doavam algo, eles já foram descritos em Levítico 27, e o voto especial do Nazireu em Número 6. Então aqui é como se, por exemplo, eu prometesse deixar de comer tal coisa até tal dia, ou então eu me abster, por exemplo, nunca mais comerei uvas. E aí você se vota a fazer isso aí para o resto da sua vida. Segundo ponto, nós vemos que no caso das moças jovens que estão sob a tutela dos pais em casa, o pai poderia confirmar ou anular o voto que essa moça tomou. Isso aconteceria quando esse pai tomasse conhecimento do voto. Por exemplo, se a moça escondesse isso do pai, quando ele viesse a tomar conhecimento, ele poderia falar: não, você não pode fazer isso. E se o pai discordasse do voto, ele anulava o voto e a moça era perdoada, não precisaria cumprir esse voto que foi dito. Já se o pai se calasse, a filha então deveria cumprir tudo o que prometeu, pelo menos até o momento em que ela se casasse. Porque no momento que ela se casasse e o marido tomasse conhecimento do voto, o marido também poderia anular esse voto. Mas também, se o marido se calasse, aí sim esse voto precisaria ser cumprido até o final. Aí, se o voto é anulado, a moça fica desobrigada de cumpri-lo e é perdoada. Não lhe é cobrado, o cumprimento do voto. E no terceiro e último ponto, vemos que no caso de mulheres viúvas ou divorciadas que fizessem voto, elas eram responsáveis elas próprias, não precisavam dever satisfação a pai ou a marido, então elas não ficavam desobrigadas de cumprir o voto, então elas eram obrigadas a cumpri-lo. Já no caso de mulheres casadas que fizessem o voto, elas também estavam sujeitas à desaprovação do marido, que anulava o voto se não concordasse. Mas então, se ele se demorasse depois de saber do voto e só viesse talvez a anular alguns dias depois, a mulher ficaria desobrigada, mas a iniquidade cairia sobre o marido. Ou seja, o marido só poderia anular no primeiro momento que ele soubesse desse voto. Isso na sociedade de hoje pode ser visto como machista, que mulher tem que dever satisfação ao homem, mas também tem o outro lado. Enquanto os homens eram obrigados pelo seu voto para o resto da vida, ou até que acabasse o prazo estipulado, as mulheres tinham essa salvaguarda. Digamos que ela prometeu sem refletir, ela tinha a chance ainda de o marido ou o pai desobrigá-la desse voto. Então, de certa forma, podia ser uma vantagem, assim dizer. Se gostou, compartilhe para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco.